todos os senhores, companheiras e companheiros. Quero iniciar cumprimentando o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, os meus queridos colegas ministros aqui presentes, Paulo Teixeira, Rui Costa, Esther, Marina, Jorge Messias, Wellington Dias. Quero, em nome deles, do presidente do INCRA, cumprimentar todos os colegas de governo, abraçar o querido governador do Maranhão, companheiro Carlos Brandão, que eu tive a honra e a alegria de ter sido deputado federal com ele. Quero cumprimentar os movimentos sociais organizados do campo aqui presente, em nome do companheiro Aristides Santos, presidente da CONTAG, Maria Josana, coordenadora da CONTRAF, Anderson Amaro, dirigente do Movimento dos Pequenos Agricultores, queria Séries, representando e dirigente do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, cumprimentar a Raimunda Teixeira, moradora do projeto Assentamento Rio Acampamento, no município de Dom Eliseu, no estado do Pará, cumprimentar os parlamentares aqui presentes, em nome do senador Beto Faro, que eu ali vi, cumprimento todos os senadores, deputados federais aqui presentes. Quero dizer, presidente, quero dizer aqui de forma muito breve, porque nós queremos ouvir todos o presidente Lula, mas hoje é um dia daqueles, presidente, para ficar na memória de cada um que está aqui, cada companheira e cada companheiro. Hoje, depois de 6 anos de rompimento de uma política de ações direcionadas ao campo, uma política programada, organizada, que vinha acontecendo no país, que foi interrompido há 6 anos atrás, e nos últimos 4 anos o campo viu uma perseguição jamais vista na história do nosso país. Então, depois desses 6 anos, aqui hoje o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, vai apresentar uma série de ações do governo federal, construída a várias mãos. As mãos do governo, as mãos dos movimentos organizados e as mãos do povo brasileiro. Aqui vai ter propostas como Terra da Gente, que é uma ideia do presidente Lula, que ele chamou de prateleira da terra inicialmente. Aqui tem demandas dos movimentos organizados, das pautas de lutas dos movimentos organizados do campo brasileiro. Aqui tem as propostas construídas entre governo e movimento social. Então é um daqueles dias, no mês que se comemora o dia da reforma agrária, no dia 17, o dia da luta camponesa, esta que foi uma lei instituída ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso. Neste mês, que tem essa data muito simbólica, o presidente Lula vai lançar uma série de ações, vai apresentar para vocês o que foi feito, o que está por vir durante todo esse ano para a valorização do agricultor familiar, dos pequenos e dos médios proprietários rurais do nosso país. Eu queria apenas, presidente, falar aqui e citar 5 pontos que eu considero muito significativos nessas inúmeras ações que o ministro Paulo Teixeira vai apresentar aqui. Tem 5 coisas, na minha opinião, que são muito significativas. Primeiro, que o presidente Lula vai destinar em 2024 520 milhões para o campo, 383 milhões para a reforma agrária e 137 milhões para os territórios quilombolas.
Segundo, os investimentos no Pronera, na educação no campo, que é fundamental, que é uma reivindicação dos movimentos organizados. Inicialmente, um total de 20 milhões e que terá suplementação ao longo deste ano. Terceiro, uma coisa significativa que o centro do governo, dialogando com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para um diálogo com os estados, para destinar, Brandão, terra para a reforma agrária em negociação das dívidas dos estados. Então é um processo, presidente, que eu estou botando muita fé, que eu acho que está se iniciando, está nas tratativas com o ministro Haddad. O ministro vai com o ministro Paulo Teixeira e com a ajuda nossa, abrir o diálogo com os estados, para que as dívidas dos estados possam ser também pagas com terras para a reforma agrária. Quarto, o PAA. Em 2023, o governo do presidente Lula investiu 1 bilhão. Em 2024, o presidente Lula tem dito, e o ministro Paulo Teixeira, que tem que ter suplementação para poder ajudar a fortalecer esse, que é um dos principais programas para levar paz no campo e desenvolvimento para o campo brasileiro. E, por fim, o Minha Casa Minha Vida Rural. A semana passada, o presidente Lula anunciou o novo Minha Casa Minha Vida. E o novo Minha Casa Minha Vida Rural vai atender 70 mil moradias no campo do Brasil. Então, presidente Lula, hoje, o senhor liderando esse projeto, com as mãos do nosso governo e com as mãos dos movimentos organizados do nosso país, nós estamos escrevendo um capítulo importante da nossa história. É óbvio que a luta continua e nós temos 3 anos para cumprir todos os compromissos que o presidente Lula tem e assumiu nas urnas com o povo brasileiro e com o campo do nosso país. Nós queremos, estamos determinados a levar desenvolvimento para o campo brasileiro e paz para a nossa gente que possa viver no campo. Então, um forte abraço a todos e vamos registrar esse dia como o dia da retomada de políticas públicas para o campo do nosso país. Muito obrigado. Neste momento, pede-se a atenção de todos para a exibição de vídeo da Secretaria de Comunicação Social. Dá para imaginar que neste Brasil, onde tudo que se planta floresce, tem tanta gente disposta a tirar do campo seu sustento e não tem terra para trabalhar? O acesso à terra é mais uma necessidade. É um direito previsto na Constituição Federal, não só para reduzir a desigualdade e combater a fome, mas também para promover a paz no campo e o desenvolvimento rural sustentável, impulsionando a produção de alimentos saudáveis e diversificados para todas as famílias brasileiras. O programa Terra da Gente organiza, em uma estratégia única, todas as formas de destinação de terras com o objetivo de acelerar e ampliar a reforma agrária. Terras em aquisição, glebas públicas, terras adjudicadas, terras estaduais oriundas de dívidas, terras improdutivas, regularização de lotes, reconhecimento de terras estaduais e do ICMBio, crédito fundiário, áreas de ilícitos. Com a terra, essas famílias poderão ter acesso à assistência técnica e extensão rural, às linhas de crédito, auxílio para comprar maquinário e produzir de forma sustentável. Pequenas propriedades vão fazer muitas famílias se tornarem grandes produtoras de alimentos. Alimentos da família da terra para todas as famílias do Brasil. Terra da Gente. Mais reforma agrária, mais alimentos para o Brasil. Isso é bom para todo mundo. Governo Federal. Com a palavra, o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, CONTAG, Aristides Santos.
Boa tarde, companheiras e companheiros, todos aqui presentes. Desculpa, nós não temos para nominar todas as autoridades aqui presentes. Cumprimento o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ministra Marina, e através deles cumprimento todo o governo aqui representado, o ministro Paulo Teixeira e o presidente do INCRA, toda a sua equipe, todos os ministérios, bancos, todos que colaboraram com essa importante iniciativa. Presidente Lula, sociedade aqui presente, o Estado brasileiro, e por não dizer a sociedade brasileira, tem uma dívida muito grande com os povos do campo, da floresta e das águas, que o Brasil não realizou ainda a sua reforma agrária. Porém, neste momento aqui, nós reconhecemos os esforços que o governo vem fazendo, até porque, não é, César, o governo herdou o INCRA quebrado, sem dinheiro, sem estrutura, as casas caindo. Até a competência do INCRA tinha sido acabada. No ano passado deu para fazer uma mini reforma na casa. Deu para lançar alguns programas, inclusive na Marcha das Margaridas. Cumprimento a companheira Mazé e Antônio, que estão aqui da diretoria da CONTAG. Tem representação aqui de várias federações. Foi lançado o programa emergencial de reforma agrária lá na Marcha, para assentar 5.700 famílias. Portanto, é nesse processo, nós, no dia de hoje, reconhecemos a iniciativa e temos que enfrentar esse tema com muita importância. E diria, presidente, que o governo, dirigido por Vossa Excelência, tem condições de, com o apoio dos movimentos sociais, da sociedade, fazer um debate muito forte no Legislativo Nacional, aqui no Congresso Nacional, Câmara e Senado, para que as leis, a legislação não impeça a luta pela terra e a reforma agrária. Porque foi no seu governo, presidente Lula, nos dois governos, que o senhor conseguiu, junto com o nosso apoio, assentar a metade das famílias que nós temos assentadas hoje no Brasil. Se o senhor foi capaz de assentar a metade em 8 anos, nós temos também condições de avançar muito este ano. Eu sei da dificuldade orçamentária, sei das dificuldades políticas, mas o povo tinha que entender, a sociedade e o Congresso Nacional, porque eu acredito que esse governo entende. Sem reforma agrária não há democracia, sem reforma agrária não há desenvolvimento do campo brasileiro. Muito obrigado. Com a palavra, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Bom, eu quero inicialmente dar uma boa tarde a todas e a todos, cumprimentar o nosso presidente da República, dizer que esse é um dia muito importante para o Brasil, que é uma mudança muito expressiva dos rumos do tratamento do tema da reforma agrária no Brasil. Esse plano que nós estamos entregando aqui, presidente, ele não seria possível sem que a equipe do INCRA tivesse ajudado a trabalhar tão profundamente. O nosso agradecimento à equipe do INCRA na pessoa do César Aldrigue, mas sintam-se todos cumprimentados e abraçados. Quero também agradecer, presidente, o nosso presidente da CONAB, toda a sua diretoria, o Edgar Preto, que tem feito um trabalho exemplar para que tudo isso dê certo. Quero cumprimentar os representantes dos bancos aqui presentes, o Lessa, do nosso Banco do Brasil, da Amazônia, o Liguta, Luiz Gustavo, que representa o Banco do Brasil, e quero cumprimentar aqui também o representante que vem substituir o representante do BNB. Nós queremos cumprimentar os parlamentares, eu não poderia deixá-lo de fazê-lo, porque vocês têm contribuído muito e podem contribuir muito mais para que a gente possa ampliar os programas que nós vamos anunciar, já feitos aqui, que serão feitos, mas de cabeça aqui, quero cumprimentar
o senador Beto Faro, o deputado Ayrton Faleiro, o deputado Marcon, o deputado João Daniel, o deputado Padre Luiz Couto, a deputada Reginete Bispo, o deputado Bongás e o deputado Valmir Assunção. Quero agradecer vocês e dizer que vocês são, no Congresso Nacional, o esteio do tema da reforma agrária e da agricultura familiar, além de outros parlamentares que não puderam aqui vir. Cumprimento o amigo querido Carlos Brandão. E aí, presidente, dizer do ambiente colaborativo que nós estamos tendo no governo. Agradeço muito o ministro Rui Costa, que com a sua equipe ajudou no amadurecimento desse programa, o ministro Márcio Macedo, que ajudou muito também no amadurecimento do programa, a ministra Esther Dueck, que igualmente contribuiu, o ministro Jorge Messias, que contribuiu imensamente, a ministra Marina Silva, que contribuiu imensamente, e também a nossa ministra Roberta Santos, da Igualdade Racial, que vem aqui representando, e o ministro Wellington Dias, parceirão de todas as horas. Presidente Lula, nós vamos apresentar aqui para o senhor a importância da agricultura familiar para a produção de alimentos no Brasil, para a produção de alimentos saudáveis, para tirar o Brasil do mapa da fome, para que tenha alimentos em abundância para o nosso povo, alimentos de qualidade, para que nós possamos ter soberania alimentar no nosso país, combater a inflação de alimentos e que o nosso país resolva o tema dos alimentos, que o senhor conseguiu resolver em 2014, mas infelizmente os desmontes, o senhor é a Dilma Rousseff, os desmontes das políticas, nós retrocedemos infinitamente. Eu quero também cumprimentar a Séries Radish, a Josana, Maria Josana, o nosso Aristides Santos e o Anderson e o Bico também, que estão aqui em nome dos movimentos sociais. E a começar a nossa exposição aqui para vocês, espero que todos estejam vendo, mas tanto o visual quanto o que vou dizer vão ajudar o entendimento de vocês. Nós, quando começamos no Ministério, em janeiro de 2000, o CAF, era a certidão de agricultor familiar, o sistema estava travado, não funcionava mais. Tinha 90 mil CAFs concedidos. Graças ao bom trabalho da nossa equipe, hoje nós temos 1 milhão de certidões de agricultores familiares no Brasil. Isso foi um salto de 10 vezes, mas nós queremos ampliar esse trabalho e pedimos a vocês, os movimentos sociais, os sindicatos, das prefeituras, dos governos de estado, para que a gente possa continuar esse ciclo de crescimento, porque quem tem CAF é quem pode acessar as políticas públicas, ainda que quem ainda tem a DAP pode ainda acessar, porque nós, até fazer essa transição, nós prorrogamos o tempo de validade da DAP. Mas já temos 1 milhão de CAFs e queremos pedir a Aristides, governador Carlos Brandão, para que os estados nos ajudem a chegar nesse número ideal de 2,5 milhões de CAFs concedidas no Brasil. O presidente Lula sabe a importância do crédito. E o ano passado lançou o maior plano safra da história do Brasil, com os seguintes propósitos. Em primeiro lugar, dar uma natureza nacional ao programa da agricultura familiar, ao financiamento, ao PRONAF, para ele se tornar nacional. E quais foram os resultados que nós conseguimos? Nós não queremos diminuir recurso de nenhum estado. Queremos que todos os estados aumentem a sua presença, mas queremos que aumentem também a presença nacional. E aí nós conseguimos aumentar em 22% no Sudeste, 77% no Nordeste e já 10% no Norte. E agora nós vamos aumentar ainda mais no Norte. O Lessa me disse que eles vão chegar a 1,2 bi no Norte esse ano. E
queremos agora nos desafiar para que esse crédito chegue aos pequenos, para que ele chegue aos mais pequenos do Brasil. E é por isso que nós estamos conversando com a Fazenda, com os bancos, para fazer com que esse crédito, no lançamento do segundo plano safra do presidente Lula, que vai ser em junho, nós já tenhamos desenvolvido os mecanismos para esse crédito chegar no pequeno e chegar nas cooperativas que reúne os pequenos no Brasil. No crédito do Plano Safra, é importante dizer que o pequeno e o médio estão. Aqui quem planta café no Brasil está no Pronaf. Quem produz leite está no Pronaf. Quem produz fruta está no Pronaf. O Pronaf, ele pega o pequeno e pega o médio também. E a gente quer que ele amplie para o pequeno. E por isso esse trabalho muito importante com os bancos. Quero agradecer a parceria do Banco do Brasil, quero agradecer a parceria do BASA e quero agradecer também a parceria do Banco do Nordeste, Wagner, porque você está representando o meu querido amigo Paulo aqui. Bom, terceiro lugar é o tema dos temas climáticos, ministra Marina. O que nós estamos vendo é que o Brasil está muito atingido pelos temas climáticos. E o agricultor que planta tem que ter a garantia de que, se der errado a safra, ele não vai ficar com o prejuízo para ele. E é por essa razão que nós conseguimos proteger 572 mil famílias no Garantia Safra, no Nordeste e no Norte de Minas. Aumentamos o benefício de R$ 850 para R$ 1.200 e 150 mil agricultores protegidos pelo Proagro. Aliás, um valor de 10 bilhões no Proagro. Então, é muito importante o que foi feito aqui em termos de proteção do agricultor vítima dos eventos climáticos no Brasil. Ao mesmo tempo, houve um apoio muito importante e emergencial aos agricultores familiares, pequenos e médios e grandes. Eu quero aqui trazer a parceria com o ministro Fávaro, Carlos Fávaro, porque o que houve foi uma prorrogação dos investimentos para os produtores de leite, carne, soja, milho e aqueles atingidos por adversidades climáticas ou pela diminuição de preço. Sobre diminuição de preço, toda uma política que foi feita, que não vai dar para desenvolvê-la aqui, para os produtores de leite. E a grande notícia para os produtores de leite é que janeiro, fevereiro e março diminuiu a importação de leite no Brasil, mas mais medidas serão adotadas aqui. E, por último, fizemos um grande socorro na seca do Rio Grande do Sul e no momento dos ciclones do Rio Grande do Sul. Mais alimentos. O presidente Lula tem esse programa como a menina dos olhos, é mecanizar, tecnificar a agricultura. Todos sabem hoje que você precisa ter estufa em várias das culturas, que você tem que ter irrigação. Hoje, a irrigação, os melhores mecanismos de irrigação são aqueles automatizados. Nós precisamos ter máquinas, implementos, mas tem uma diversidade de outros equipamentos e que nós precisamos fazer com que o pequeno e o médio se tecnifiquem no Brasil. O grande está tecnificado, mas o pequeno e o médio também se tecnifiquem. Drones, por exemplo, que são utilizados na agricultura. Nós aumentamos o Mais Alimentos em 15%, 13,7 bi contratados dos Mais Alimentos. Eu quero agradecer o ministro Alckmin, agradecer a ministra Luciana pela parceria. Foi um aumento de 15% e no número de operações de crédito um aumento de 16%. E agora nós vamos dar a posse ao conselho do programa Mais Alimentos, para que todos possam dizer que tipo de equipamentos nós temos e precisamos no Brasil e como também
desenhar melhor os créditos para que o pequeno agricultor acesse essa mecanização e acesse essa tecnificação. Eu estou mostrando agora como foi gasto mais alimentos. 30% em tratores, 25% em implementos agrícolas, 9% em tecnologia para a criação de animais, 5% em colheitadeiras, irrigação 3%, veículos 3% e 25% para outros, por exemplo, ordenha e outros equipamentos que são usados na agricultura familiar. E todos sabem que o pequeno agricultor e também o médio, ele precisa de um sistema de compras públicas permanente. Ele precisa que tenha um sistema público permanente de compras públicas. Por isso eu quero parabenizar a CONAB e o MDS, que são parceiros nossos e que nós conseguimos investir no ano passado R$1 bilhão no programa de tradicionais, de extrativistas, de quilombolas, deputada Reginete, enfim, o PAA é um programa muito poderoso e há um amadurecimento dentro do nosso governo de ampliar o orçamento do PA esse ano para dar conta daquela licitação feita, daquela seleção feita pela CONAB, e aí eu parabenizo toda a equipe da CONAB. Mas além do programa PA, o presidente Lula botou R$1,5 bilhão a mais no Programa Nacional de Alimentação Escolar. O Programa Nacional de Alimentação Escolar é para comprar alimentos frescos de qualidade, para esse dinheiro circular na região, para alimentar as nossas crianças. E 30% é da agricultura familiar. Muitas cooperativas da OCB, elas fornecem para a agricultura familiar. Muitas cooperativas do sistema CONTAG, da Unicafes, fornecem para a alimentação escolar. Muitas cooperativas do sistema Unicopas, que o MST e o MPA estão, também fornecem para a agricultura familiar. R$1,5 bilhão a mais, 30%. E o terceiro programa de compras públicas são aquelas compras públicas feitas pelas Forças Armadas, pelas universidades federais, pelos institutos federais, pelos hospitais, enfim, aí estão expandindo as compras públicas. Só esse ano, presidente Lula, foram mais 411 milhões. Portanto, somados 1 bi do PA, 1,5 bi do PENAI, 2,5 e 400 das compras institucionais, 2,900, 3 bilhões a mais para assistência a compra da agricultura familiar. Esses programas são decisivos e são, por exemplo, são programas que são exemplo para o mundo. O mundo todo vem beber no Brasil a qualidade desses programas e o presidente Lula os recuperou todos. Assistência técnica. Todo mundo sabe que nas mudanças climáticas e nas mudanças tecnológicas, todo agricultor precisa ter assistência técnica. A cobertura ainda é muito baixa. Nós botamos em debate, e o Congresso que nos trouxe essa proposta, da recriação de um Sistema Nacional de Assistência Técnica. Mas eu quero trazer aqui quanto foi o investimento. No primeiro ano do presidente Lula, ele investiu a soma dos últimos 4 anos em assistência técnica. Quero parabenizar Jefferson Coriteac, o pessoal da Anater e toda a sua equipe por esse trabalho muito importante, o pessoal nosso de Dater para lá. Foram 10.500 famílias assistidas com assistência técnica. E foram retomadas as políticas, Bico, Reginete, para os quilombolas. O presidente Lula preferiu não anunciar as novas políticas para os quilombolas, que ele quer fazê-lo num quilombo. E nós estamos aqui para definir o quilombo e a data. Mas hoje eu vou trazer aqui o melhor sistema agrícola que tem para pequena propriedade, para propriedades dessa natureza, é um sistema da Embrapa. Quero te cumprimentar, Silvia Mascoá, grande parceira nossa em vários temas. E ali eles estão nos entregando esses sistemas
para os quilombos. São 1000 sistemas para o quilombo. O que é esse sistema? Que o nome dele é sisteminha, mas talvez a gente precisa melhorar o nome dele. Mas é o seguinte, ali tem produção de ovos, produção de leite, produção de peixes, milho, hortaliças, legumes, frutas, num sistema para oferecer para os quilombos. 1000 é o sistemão, que nem diz o Jorge Messias, é o sistemão. E é por isso que voltamos a fazer isso. São 1051 portarias de reconhecimento emitidas, 12 territórios identificados e delimitados, isso é um aumento de 300%, e 11 títulos coletivos. E o restante vai ser anunciado pelo presidente Lula, Roberto, em breve, nesse trabalho. Eu quero aproveitar para agradecer a Fernanda Machiavelli, nosso secretário executivo, e os nossos secretários, por todo esse trabalho que eu anunciei até agora aqui. Bom, o que foi feito esse ano de reforma agrária? Esse ano foram foram incorporadas ao Programa Nacional de Reforma Agrária, em 2023, 50.900 famílias, sendo que 10.995 em assentamentos, e assentamentos tradicionais e populações tradicionais, ribeirinhos e extrativistas, 24.000 famílias regularizadas vazios de assentamentos existentes e 15.000 famílias reconhecidas de órgãos de terra estaduais e CMBio. A marca é 68% superior ao período 2017 e 2022. E aí, agora eu vou entrar no programa Terra da Gente. O presidente Lula, diante de toda uma demanda por assentamentos, por reforma agrária, ele deu uma diretriz: eu quero que vocês façam uma prateleira de terras. E o INCRA entendeu. Parabéns, César Aldrigue, pelo seu trabalho. Você varou janeiro, carnaval, e puxou a tua equipe, juntamente com a Maria Rita, juntamente com a Cláudia Dadico, com a Maíra Coraci Nunes e com o Carlos Gondim, e entregaram esse programa para o presidente Lula, que é uma estratégia de arrecadação de terras para destinar ao assentamento de novas famílias, para produzirem alimentos em grande quantidade, em qualidade, para alimentar fartamente o povo brasileiro. Bom, aí nós temos o que é a concentração fundiária brasileira. Olha como é que é a distribuição fundiária no Brasil. 89.000 imóveis rurais possuem mais de 1.000 hectares e ocupam 61% do território nacional. 2,5 milhões, 39% dos imóveis rurais, possuem até 10 hectares e ocupam 1,5% do território nacional. E 5 milhões, 78% dos imóveis rurais, possuem até 50 hectares e ocupam 9% do território nacional. Isso, nós achamos que essa estrutura da pequena e média agricultura, com tecnologia, pode ser alavancada, mas a pequena estrutura fundiária, ela gera permanentemente uma demanda pela reforma agrária, porque um pai e uma mãe que tem 2, 3 filhos, esses filhos não necessariamente conseguirão ser agricultores naquela atividade. E olhem aqui esse próximo slide. Dá para passar o próximo? Não? Eu achei que estava no rumo aqui. Cadê a pessoa do slide? Passou. Bom, aqui são os conflitos registrados no INCRA, pela Justiça, pelos estados, pelos interessados no INCRA. O INCRA tem um registro de 780 conflitos no Brasil. E aí eu quero dizer o seguinte: o presidente anterior, ele achava que conflito se resolvia com bala. O nosso presidente, ele acha que conflito se resolve com paz no campo e implementação de direitos sociais para agricultores e agricultoras no Brasil. E é por isso que ele definiu paz no campo,
voltou a ouvidoria agrária, doutora Cláudia Dadico, voltou a Câmara de Conciliação do INCRA, com a doutora Maíra Coraci Diniz, a equipe jurídica, a doutora Maria Rita e o doutor Carlos Gondim, e hoje nós conseguimos um resultado muito positivo de diminuição das mortes no campo do Brasil e apresentamos esse programa para os conflitos, para as demandas e para a produção de alimentos no Brasil. Eu quero lembrar o artigo 184 da Constituição: compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo a sua função social. E aí nós partimos para frente dizendo o seguinte. Podemos ir para a próxima? Aí, chegamos. Primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: nós queremos que esses novos assentamentos, eu vou usar uma palavra tradicional no Brasil, mas nasçam em berço de ouro. O que é nascer em berço de ouro? Com assistência técnica da melhor qualidade. Nós estamos fazendo uma rede de universidades estaduais, federais, institutos federais, para ajudar a ver quais são as questões ambientais, Marina Silva, quais são as questões econômicas, e assim fazer com que eles nasçam com muita orientação. E por isso quero agradecer aqueles que estão nos ajudando, professor Edivar Madureira, da FINEP, aquela professora da Universidade de Goiás, que nos ajuda muito, e nós vamos aqui continuar. Quais são os objetivos do programa Terra da Gente? Eu trago para a próxima. Mais acesso à terra. Inclusão produtiva. Ministro Wellington, a melhor forma de incluir a pessoa, o senhor mesmo sabe, fez um trabalho excepcional no Piauí, está fazendo no Ministério, é a inclusão pela via produtiva. Essa pessoa se transformar em agricultora. Alimentos saudáveis e diversificados. Nós queremos fazer essa transição de uma agricultura química, de base química, para uma agricultura de base biológica. Paz no campo, que eu já tratei aqui. Diminuição das desigualdades sociais. Superação da fome e da pobreza. Redução dos preços do alimento. Essa atenção sobre os preços dos alimentos, para que interessa quem recebe salário, porque aumenta o preço, come a renda. E nós queremos que esses alimentos sejam vendidos de forma a ter um preço adequado. E aí, o que é a prateleira de terras, né? É o que o presidente Lula pediu, esse programa Terra da Gente, e quais são as estratégias. E aí eu quero dialogar com a velha e combativa militância do campo brasileiro. Antigamente, era aquele sistema de desapropriação, vocês lembram ou não? Vai para a justiça, afere se tem ou não, está abaixo ou acima do índice de produtividade, tem o debate judicial, define em primeira instância, define em segunda instância, vai para o STJ, vai para o Supremo, e depois de 10 anos você consegue fazer a aquisição dessa terra. Nós estamos mudando, fazendo maneiras mais rápidas. Primeiro, a aquisição, muitos dessa aquisição será feita em comum acordo com os proprietários e em debate com os proprietários. Então nós estamos com a estratégia de aquisição, que ali na frente eu vou repetir o que o Márcio já falou. Segundo, glebas públicas. Nós coordenamos a Câmara de Destinação de Terras Públicas. Parte delas são destinadas a parques, a parte delas terras indígenas, parte delas a preservação e parte dessa destinação para programas de novos assentamentos. Terceiro, terras adjudicadas. Vários proprietários, ministro Messias, eu quero te agradecer muito, você ajudou muito, o ministro Fernando Haddad ajudou muito também. Vários proprietários já estão oferecendo terras para pagar dívidas. Eles estão dizendo, olha, eu devo tanto, queria oferecer aqui uma área. E essa área nós estamos recebendo, avaliando e, se for adequada, destinar para a reforma agrária. Muito obrigado, a Advocacia Geral da União foi muito importante. A outra estratégia, eu agradeço o ministro Fernando Haddad.
ela é a estratégia que diz o seguinte: os estados, no pagamento das suas dívidas, pode oferecer terras em pagamento. Evidentemente, nós vamos avaliar se aquela é uma terra adequada para a reforma agrária, mas podem oferecer terras. E muitos estados estamos em tratativas para oferecer terra, inclusive em estados onde a terra é mais cara, que é muito mais difícil adquirir terras e recursos para adquirir terras. O velho sistema de terras improdutivas, terras de empresas públicas. E aí, eu quero de novo agradecer ao ministro Fernando Haddad, ao ministro Jorge Messias. Nós conseguimos, Liguta, uma tratativa, e agradeço toda a direção do Banco do Brasil, nós conseguimos uma tratativa que aquelas terras que estão já sob a propriedade dos bancos possam ser transferidas para fins de reforma agrária, e os bancos fazem um encontro de contas com o governo federal. Por isso, é uma estratégia nova e ágil. Não sei se vocês estão percebendo, mas tem muitas estratégias mais rápidas do que aquela forma mais tradicional de aquisição de terras. Terras de empresa pública, por exemplo, nós estamos num debate já acertado com o ministro Rui, com a Codevasp, para introduzir agricultores familiares no perímetro irrigado do São Francisco, que é um perímetro irrigado que dá um resultado econômico muito importante, uma estrutura de produção hierarquizada, associada, que dá muito resultado. Então, Codevasp, já fizemos isso no Pernambuco, já comunicamos aos interessados dessa estratégia, e o Patrimônio da União também está passando terras, a Embrapa, não aquela terra do semiárido, mas uma série de outras áreas. No semiárido, Silvia, nós estamos assinando um TED com vocês para a produção de sementes para os agricultores familiares do semiárido. Então, nós vamos fazer isso. Estamos fazendo isso com a Embrapa no Rio Grande do Sul, fizemos com a UFSCar em São Paulo e estamos dispostos a fazer. Semente não pode ser aprisionada. Semente tem que ser livre e todos terem acesso a sementes. E depois das doações que possamos receber, regularização de lotes, que é essa prática do INCRA, reconhecimento de terras estaduais de semibio, doações em áreas de ilícito, trabalho escravo, plantio de entorpecentes, enfim, destiná-las para a reforma agrária. E aí eu quero mostrar o próximo mapa. Primeiro, 520 milhões destinados à aquisição de imóveis, sendo que 383 para a reforma agrária e 137 milhões para os territórios quilombolas. Eu quero conversar com os meus colegas deputados para a gente fazer uma frente forte para aumentar esse orçamento nos próximos anos, que a gente pode melhorar essas metas aqui para aquisição. E esse mapa tem terras já adquiridas em verde, terras em processo de aquisição em rosa, terras de empresas públicas em amarelo, terras públicas em verde, terra de ilícito psicotópico mais escurinho, título de quilombolas azul e delimitação do território quilombola vermelho. Portanto, é isso. Bom, o que são as nossas metas em 2023 e 2026? Aqui eu quero que vocês entendam que é piso, é o mínimo, porque a nossa dinâmica de arrecadação está aberta. Vamos receber terra dos estados, terra de grandes devedores, isso pode ampliar essas metas, orçamento público, as metas mínimas que nós estamos fazendo é de 50 mil em 23, como já anunciei, 73 mil em 24, 81 mil em 25, 90 mil em 26, 295 mil, cerca de 300 mil famílias que serão atendidas nesse governo do presidente Lula, no mínimo. E aí eu quero falar uma coisa aqui para vocês sobre isso. 877 vezes superior ao período anterior que vocês podem ver aqui. Bom, há um debate na sociedade sobre o programa do governo anterior, que era de titulação. 80% desses títulos, quase 90%, eram renovações de licenças. É como você ter uma carta
e aí você renova a sua carta. Eles renovaram e chamaram isso de título. Agora, nós já temos clareza o seguinte: no quesito que eles queriam discutir, nós também vamos superar eles e vamos fazer um grande programa de titulação para a reforma agrária. E outro aspecto, título que possam ser registrados em cartório, portanto, títulos bons, e a gente já está entregando o título no Brasil inteiro com aquele selinho do cartório. Parabéns, João Pedro, parabéns, meu querido César Aldrich. O Programa Nacional de Crédito Fundiário. O que é o Programa Nacional de Crédito Fundiário? O presidente Lula, que o regulamentou em 2003, ele tem 1,5 bilhão de recursos, e você empresta um dinheiro para aquela família que o jovem, por exemplo, quer comprar a terra do irmão, quando o irmão não quer ser agricultor, do vizinho. O crédito fundiário é altamente subsidiado. A CONTAG que gosta muito do crédito fundiário, tá certo? Então, nós conseguimos, no ano de 2003, 1.659 créditos fundiários, 2024, 1.800 créditos fundiários, 2025, 2.000 créditos fundiários, 2026, 2.200 créditos fundiários. 0,5% de juros, 40% de bônus, 25 anos para pagamento e 3 anos de carência. E vejam que a gente não colocou o crédito fundiário nos resultados da reforma agrária, porque tem gente que diz, reforma agrária, não é reforma agrária, mas é gente tendo a serra terra no Brasil, tá certo? Então nós queremos trazer esses dados aqui. E voltou o Programa Nacional de Educação e Reforma Agrária, o PRONERA. E outro dia a Vânia da CONTAG diz, eu me formei pelo PRONERA, não é isso? É muito comum ver jovens formados para o PRONERA e que dão continuidade à propriedade de seus pais, que viram engenheiras e engenheiros, viram advogadas, advogados, viram agrônomos ou agrônomos, veterinárias, veterinários, professoras e professores. Esse é um programa importante e tem um compromisso do governo em melhorar esse orçamento no ano de 2024. Como PA, o PRONERA também será melhorado no programa de 2024. Só nos 20 milhões, são 3.000 estudantes novos serão beneficiados e 33 turmas que serão iniciadas em 2024. E eu quero aqui parabenizar esse esforço e vou partindo para a último slide, o impacto do Terra da Gente, o aumento de 877% no número de famílias assentadas em relação ao período de 17 a 22. É uma retomada muito substancial, muito forte, né? O aumento, portanto, eu quero destacar aqui, o aumento do orçamento para aquisição de terras para 520 milhões, a autorização de pagamento de dívida dos estados com imóveis, a regulamentação da obtenção de imóveis por meio de adjudicação de terras oriundas de grandes dívidas com a União, a plataforma Terra do Brasil, que é uma plataforma de gestão fundiária. Eu quero parabenizar o Moisés, como também o Edmilton, como também o Milton e o Zé Henrique, que responde por SAF, junto com a Fernanda, por esse trabalho impressionante, a retomada do PRONERA, do Programa Nacional de Educação e Reforma Agrária, e o fortalecimento do Programa de Aquisição de Alimentos. Por último, termino, o presidente Lula quer fazer eventos com as cooperativas. Vamos pegar as cooperativas da Unicopas, pegar da Unicafes, pegar da OCB e fazer um grande programa de cooperativas no Brasil, fortalecendo as cooperativas. Nós já fizemos um empréstimo de 700 milhões para as cooperativas de leite, com juros subsidiados, e agora vamos lançar, o Milton Fornazieri vai lançar um seminário para as cooperativas agora no mês de abril, e o presidente Lula está disponibilizando a sua agenda para visitar as boas experiências de cooperativa para dar luz ao Brasil. Olha lá quem quer levar lá para o Rio Grande do Sul, tem gente querendo levar para o Paraná, tem gente querendo levar para o Ceará, mas se Deus quiser,
fazemos em vários lugares com o presidente Lula. Por isso eu termino agradecendo a todos que trabalharam, agradecendo a todos que estão ajudando nesse processo e dizendo, estamos abertos a amadurecer, a avançar, até porque nós sabemos que isso não é o fim, isso é o começo. É o começo em que a gente quer entregar coisas boas, entregar em maior quantidade e valorizar o campo brasileiro, porque se o campo não planta, é isso. Viva a agricultura familiar, viva o presidente Lula. O presidente Lula é um parceiraço nessa demanda nossa da agricultura familiar. Muito obrigado. Após a apresentação do ministro Paulo Teixeira, damos seguimento com as intervenções dos movimentos sociais. Neste momento tem a palavra a coordenadora da Confederação Nacional. Só um minutinho. Pois não? Nós estamos vivendo um momento de uma dinâmica de mudanças e eu queria pedir para o INCRA falar, conforme nós combinamos hoje cedo, pode ser? O César Aldrigues, esse gigante, dá uma palavra que ele fez um trabalho excepcional. Ouviremos agora o presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, César Aldrigues. Boa tarde a todos e todas desse ambiente com muita energia positiva para a construção da reforma agrária. Queria cumprimentar inicialmente, para que sejam breves as minhas palavras, o nosso querido presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro Paulo Teixeira, em nome dos dois, cumprimentar todos os ministros aqui presentes, todos os ministérios que estão aqui na interface com a reforma agrária, cumprimentar os movimentos sociais que estão nessa sala, movimentos que estão em luta neste mês de abril, que nós entendemos como uma movimentação importante, natural, presidente, porque nos últimos 8 anos anteriores ao seu governo, os movimentos foram muito mal atendidos, agora estão reivindicando e a gente trabalhando para atender. Cumprimentar os nossos queridos deputados, deputadas, senadores, que a gente sempre se encontra, e os representantes dos movimentos sociais, o Aristides, a Séries, a Josana e o Anderson, que vão falar aqui na sequência. Dizer, presidente Lula, ministro Paulo, demais componentes desse dispositivo, que da emoção da gente estar nesse momento anunciando um plano onde foi construído a muitas mãos, e eu posso lhe dizer, presidente, que um grande planejador conosco, vou pegar outro. Está funcionando? Que trabalhou conosco no INCRA disse que plano bom é aquele plano vivo que faz parte da vida das pessoas, e eu posso lhe garantir que este plano que nós estamos lhe apresentando, ele foi construído a muitas mãos, com muita participação, com muita discussão, com muito debate, seja ele institucional do governo, seja ele com a participação dos movimentos. Dizer da nossa emoção de estar aqui, porque depois de 8 anos, poder apresentar à sociedade um plano com 1 ano de construção, 1 ano que o presidente Lula vem nos dizendo, me apresenta a prateleira de terra, me apresenta esse projeto que nós queremos assentar as famílias, porque nos últimos 8 anos as pessoas ficaram esperando embaixo da lona e nós temos que tomar uma iniciativa. E é fruto, presidente, dessa sua provocação, da provocação do nosso governo e do compromisso com a democracia que nós temos, é que a gente apresenta aqui, sem se lamentar que o INCRA, ele foi destroçado no governo anterior. Nós recebemos o INCRA com o pior orçamento da história,
paralisado, proibido de fazer vistorias, e o seu pedido foi: construam um plano. O ano passado, o senhor criou as bases da reforma agrária desse governo, que foram 3 decretos. O primeiro, reestruturando o crédito instalação. O segundo, repondo e recompondo a Câmara Técnica de Destinação de Terras Públicas. E o terceiro foi reorganizando o processo de seleção das famílias para a reforma agrária, recompondo a pontuação das famílias acampadas, colocando as famílias acampadas como atores prioritários do processo de reforma agrária. Essas bases nos deram condições de assentar 50 mil famílias que o ministro Paulo Teixeira nos colocou aqui, e nos deu condições de apresentar toda uma estratégia a seu pedido de organização dos processos de obtenção de terra, para que a gente possa assumir publicamente com os movimentos sociais, com os deputados, com a sociedade civil, que nós estamos preparados para organizar o processo de obtenção para as 300 mil famílias aproximadamente que nós estamos anunciando aqui. Não seria possível a gente ousar e acreditar, presidente, e aí queria lhe agradecer à ministra Esther pelo apoio a estruturação do INCRA, para que o INCRA possa responder ao desafio que aqui está. Não é pouca coisa o concurso público anunciado para 742 pessoas, servidores que vão se incorporar aos demais servidores do INCRA, valorosos, que construíram essa proposta junto conosco. Agradecer imensamente aqui a CNASE, ao SINDPFA, a SERA e as assíncras nos estados, porque é lá que faz o debate da valorização do INCRA. Anunciar aqui o processo que está em andamento para a gente recriar a diretoria de obtenção de terras, diretoria que foi tirada pelo governo anterior da estrutura do INCRA. Nós vamos, com o decreto que está em andamento, retomar a diretoria de obtenção, criar a diretoria de quilombos para dedicar um trabalho especializado com os servidores que estão entrando no concurso, um trabalho dedicado aos povos e comunidades dos quilombos. E ainda a reestruturação do INCRA, das carreiras dos servidores que estão em andamento, e as mesas de negociação que valorizam os servidores. Então, estou dizendo aqui que o governo está nos dando condições ao INCRA, presidente, de cumprir com o nosso papel. Papel, aquele que o senhor nos pediu, eu posso lhe garantir que nós estamos preparados para lhe entregar, e estamos trabalhando duramente para lhe entregar nos próximos dias, um relatório técnico consubstanciado, contendo a utilização detalhada do território nacional, mostrando onde estão as terras produtivas, as improdutivas, onde estão aquelas que o senhor vai nos orientar a buscar para assentar as 300 mil famílias, para assim contribuir para a produção de alimentos saudáveis, famílias com crédito, com assistência técnica, e assim a reforma agrária contribuir, presidente, para a justiça social e para a permanência da democracia no nosso país. Muito obrigado, ministro Paulo Teixeira, muito obrigado, presidente Lula. O INCRA vai cumprir com a sua função e lhe apresentar um relatório detalhado para que o governo possa trabalhar na governança do território deste país. Agora sim, tem a palavra a coordenadora da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil, CONTRAF, Maria Josana Oliveira. Boa tarde, senhores. Iniciar esse dispositivo saudando a cada um e a cada um daquelas e daqueles que estão lá na beira da estrada há 10, 15 anos, esperando por esse momento. Mas, mesmo assim, fazemos com que essa acolhida chegue para cada um deles. Mas dizer, excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nosso presidente, ao nosso ministro Paulo Teixeira e demais autoridades. Senhor presidente,
é com grande respeito, né, e alegria que a gente se dirige a esse dispositivo, né, diante do tema que é crucial para o nosso país, o direito de viver na terra, nela produzir, alimentar nossos filhos, filhas e filhas de toda a nação. Que alegria de hoje estamos inaugurando mais uma conquista para o povo brasileiro com o anúncio do programa Terra da Gente. Esse programa que é fundamental, pois vem fortalecer a nossa luta pela reforma agrária, que é histórica e é uma batalha que precisa ser intensificada e acelerada nesse país. Presidente Lula e as demais autoridades aqui presentes, não podemos deixar de anunciar aqui a realidade de violência no campo e na concentração de terras que assola o nosso país, sendo essa uma triste realidade enfrentada pelo nosso povo brasileiro. O relatório divulgado pela CPT em 2022 aponta a Amazônia como a região mais afetada por assassinatos em virtude de conflitos de terra, sendo que a maioria das vidas perdidas atinge principalmente os povos originários, sendo 38% dos povos indígenas assassinados, seguidos dos sem terras, ambientalistas, assentados de reforma agrária, né, e todos os trabalhadores e trabalhadoras assalariados. Uma realidade que envolve o território nacional. Onde estão os responsáveis por esses crimes? Precisamos também denunciar nesse momento. Ao que tudo indica, a impunidade permanece, senhor presidente. E nós não podemos aceitar que a luta pela reforma agrária seja marcada por tanta violência e impunidades. Precisamos agir para proteger aquelas e aqueles que dedicam suas vidas ao cultivo da terra e que possam, com certeza, trabalhar em paz, garantindo o alimento na mesa, que é tão precioso e que é o tema prioridade de tirar o nosso país do mapa da fome. Presidente, a realidade que as famílias inteiras aguardam nas beiras das estradas, em acampamentos precários, enquanto extensas áreas de terras improdutivas, como podemos ver aqui no quadro apresentado, estão espalhadas pelo Brasil. É inadmissível que essas terras permaneçam sem uso, enquanto tantos brasileiros lutam para ter um pedaço, né, exatamente para produzir alimento e acolher sua família. E o que dizer das famílias em situação de despejos? Muitas delas acampadas há mais de 10 anos, como falamos anteriormente, né, e estão ali lutando pelo direito à vida acima de qualquer coisa. O Brasil precisa corrigir, presidente, essa injustiça, garantindo, né, o direito à terra, à moradia para todos os homens e mulheres. Nos últimos anos, né, com o desgoverno, testemunhamos o retrocesso da política da reforma agrária. E é urgente e necessário reverter essa situação para garantir que essas famílias que mais precisam sejam atendidas e tenham a oportunidade de, sim, construir um futuro digno e sustentável. Continuamos lutando, queremos a terra, mas queremos também melhores condições de trabalho, precisamos da terra e dos recursos necessários para que nela a gente possa produzir, viver, prosperar. Precisamos também das condições para produzir o alimento que, com certeza, de forma saudável e nutritiva. A resistência e a resiliência das mulheres na luta pela terra são admiráveis, mas é fundamental que sejam reconhecidas e apoiadas de forma efetiva. Desempenhamos um papel fundamental na produção de alimento, na preservação do meio ambiente, na biodiversidade desse planeta, né? E para isso, garantir terra para as mulheres, para que elas possam produzir com dignidade de direito e um desafio e urgência diante da realidade. Precisamos garantir as políticas e programas de reforma agrária que levem em consideração as necessidades e os direitos das mulheres. E aí estamos, nesse momento, presidente, querendo finalizar, né, o nosso discurso diante do tempo, que aí eu quero já dizer que é necessário muito mais tempo para a gente dialogar e apontar os desafios e buscar mecanismos para que a gente possa avançar, né, não só nessa sala, mas que de fato as nossas famílias, a partir de um programa riquíssimo que se apresenta aqui
toque e chegue naquelas famílias. Mas finalizo, presidente, demais autoridades, companheiros e companheiras das organizações, dos movimentos aqui, finalizo meu discurso, né, com um sopro de poesia, pois acredito que é na fé e na esperança que avançamos junto na luta pela vida e pela terra da gente, por um Brasil mais justo e solidário e com gente. Que a poesia da vida nos inspire a agir com amor e coragem e que a vitória da justiça seja nossa maior alegria. Presidente Lula, contamos com a sua liderança e determinação para transformar essa realidade. Por isso que estamos aqui, porque acreditamos. O programa Terra da Gente é um passo importante e histórico. E no dia de hoje, com certeza, para um país mais justo e solidário, para todas e todos. Juntos e juntas podemos fazer, com certeza, a diferença. E aí, rumo ao PAC da agricultura familiar, por que não? Rumo ao PAC da agricultura familiar, para produzir alimentos saudáveis e acabar com a fome, pela reforma agrária, pelo direito à alimentação em abundância para o povo brasileiro. Obrigada, presidente Lula e os demais aqui presentes, por ouvir nossas vozes, nossos anseios, que ainda falta muito, mas a gente precisava, nesse momento, trazer essa acolhida representando os demais que ficam. Que a terra da gente seja o símbolo de um novo Brasil, um novo começo, um novo esperançar. Obrigada. Ouviremos agora o dirigente do Movimento dos Pequenos Agricultores, MPA, Anderson Amaro. Saudações camponesas ao nosso querido presidente Lula, a todas ministras presentes aqui, em nome da ministra Esther Dweck, a todos os ministros presentes, em nome dos ministros Paulo Teixeira e o ministro Márcio Macedo. E nós, do Movimento dos Pequenos Agricultores, gostaríamos, nesse momento, que é de celebração, presidente Lula, dizer que o programa Terra da Gente tem como objetivo de ampliar e acelerar a reforma agrária em nosso país. Sabemos da importância dessa iniciativa para garantir o acesso da permanência da mulher e do homem no campo. Mas não só basta dizer que o acesso à terra é suficiente. Como apresentou aqui o ministro Paulo Teixeira, é necessário avançarmos ainda mais para que possamos promover o combate à fome, bandeira tão importante no seu governo. E para isso, temos que impulsionar massivamente a transição para a agroecologia e dessa forma promover a biodiversidade, ministra Marina, descarbonizando, portanto, os sistemas alimentares, mas também fortalecer a saúde pública, fortalecer e gerar uma nova conjunto de políticas públicas. Ao fazer isso, presidente Lula, iremos fortalecer o combate à fome e à pobreza no nosso país. Iremos assegurar a preservação do meio ambiente e dos biomas. Iremos reconstruir as comunidades camponesas, onde as mesmas possam cumprir o seu papel de abastecimento popular e nacional de alimentos do nosso país. Mas é preciso também acabar com os conflitos agrários, como disse o ministro Paulo Teixeira. Nós somos o governo da paz, da democracia, mas, sobretudo, defensores dos direitos humanos. A nossa Constituição Federal, do seu artigo 184 a 191, versa e fala do direito de nós termos a terra, mas não só o direito à terra, mas que a gente possa desenvolver políticas públicas nessa terra, que a gente possa ter dignidade enquanto pessoa humana. Nesse sentido, temos que garantir uma reforma agrária ampla e massiva, assegurando a implementação dessas políticas públicas e subsídio. Por último, não menos importante, temos construído um processo massivo que dialoga com essa construção, que é a missão José de Castro,
que nasce de resultado da mobilização de movimentos sociais, para que a gente possa ter o propósito de alimentar uma parcela significativa do povo brasileiro. Seguiremos juntos rumo à construção da soberania alimentar do nosso país, rumo à qualidade de vida e por um Brasil justo e democrático. Muito obrigado. Com a palavra, a dirigente do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, Séries Radish. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes e aos que nos assistem por diferentes meios. Esse dia, 15 de abril de 2024, ficará marcado na história do povo brasileiro como um marco para a retomada da justiça social e a reforma agrária no Brasil. Vem de encontro às duas grandes prioridades do governo Lula e ao cumprimento da função social da terra, que são o enfrentamento à fome e os cuidados com o meio ambiente. Assentar, porém, é mais do que distribuir ou regularizar terras. É garantir o direito do acesso à terra e a todas as políticas públicas que permitem o pleno desenvolvimento das pessoas e das comunidades no campo. Para isso, é imprescindível que a demanda reprimida de infraestrutura nos assentamentos seja solucionada. Água, luz, estradas, escolas, postos de saúde, assistência técnica são direitos básicos que toca ao Estado resolver. É imprescindível também que a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, seja fortalecida e protagonista da retomada de políticas de abastecimento, formação de estoques e regulação de preços, e que tenham seu orçamento recomposto, para que todo o povo brasileiro tenha acesso ao alimento com preço justo e de qualidade. Humanizar é a grande missão da reforma agrária. O Programa Nacional de Educação para a Reforma Agrária beneficia diretamente milhares de jovens camponeses, historicamente afastados do direito de estudar e acessar cursos de qualidade adequados à realidade e às necessidades do campo. Portanto, investir no Pronera é investir no futuro de gerações camponesas brasileiras. Contudo, nessa luta, também é preciso, além de anunciar e reivindicar, denunciar. Há setores do agronegócio que recebem muitos recursos e apoio do Estado brasileiro e do capital internacional, concentram riqueza e seguem destruindo e desmatando a floresta e os biomas, bem como fazendo da dívida e da grilagem o seu maior negócio. Assim como aconteceu em Eldorado dos Carajás, a força das armas estatais e paramilitares seguem existindo, como a milícia denominada Invasão Zero, e são a resposta do latifúndio contra a Constituição Federal e o direito de organização dos povos para produzir alimentos e democratizar a terra. Assim como o senhor presidente Lula, que não renunciou à sua dignidade em detrimento da sua liberdade interrompida, nós nos comprometemos perante o povo sem terra e o povo brasileiro a não parar de lutar, enquanto houver povo sem terra e terra sem gente. Presidente, pelos tantos dias e noites que vigilamos o sonho, a esperança e a sua liberdade, nós não renunciaremos à sua liderança, como presidente e referência maior da democracia e da classe trabalhadora brasileira. E não há melhor homenagem à memória dos nossos mártires que não seja, pois, fazê-la em movimento, com dignidade e em luta popular organizada. Em memória do jovem Osiel, mártir de Eldorado dos Carajás, e de todos e todas que dedicaram a sua vida pela reforma agrária, reafirmamos: a paz no campo tem nome, reforma agrária. Viva o MST e viva o povo brasileiro!
Com a palavra, a moradora do projeto de assentamento Rio Acampamento, no município de Dom Eliseu, Pará, Raimunda Teixeira Silva. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero agradecer a todos pela oportunidade. Eu sou de Dom Eliseu, aqui do Pará, não muito perto. Sou do assentamento Rio Acampamento, da agricultura familiar, onde eu fiquei 1 ano acampada. E nesse acampamento fomos contemplados com um pedaço de terra pelo INCRA. Lá eu só tinha uma filhinha, que ela tinha 3 meses de vida, a Roberta. Hoje ela já tem 28 anos no acampamento. Eu tive mais 2 filhos, que criei eles lá no Rio Acampamento. Tiveram que sair para o estudo, só continuou uma, que ela gosta muito de roça, igualmente a mim. Aí eu estou contando um pouco da minha história, que não é fácil, gente. Assim, a gente ficar acampado é poucas, só mulher. Mulher, ela é guerreira. Mulher, ela fica, ela trabalha. Mas não é fácil. A minha filha mais velha, que é a Roberta, hoje ela está terminando direito. E eu estou aqui, eu quero agradecer a todos e a todas por essa oportunidade, que eu vim lá do cantinho de Dom Eliseu, pertinho do Maranhão. Lá é muita produção, eles produzem muita fruta, como açaí, a terra da goiaba. Lá nós tem muitas goiabas, eles plantam melancia, muitos frutos. E meu presidente Lula, como igualmente a todos, com muita honra, eu convido para o senhor ir até o nosso assentamento, que lá nós somos 120 famílias, e lá é muito lindo. Eu sei que quem for lá vai gostar, que todos que vai gostam, que eu ainda hoje estou lá e nunca saí. Aí é um pouquinho da minha história, eu agradeço muito. Eu venho da agricultura familiar, os meus pais são da agricultura familiar. Hoje eles não estão mais, porque já estão muito velhinhos, estão na cidade, mas a gente continua na ativa. E muito obrigado a todos e a todas, e que Deus abençoe a nós todas, e que dê a sabedoria para os homens continuar esse processo, porque ele não é fácil, ele é difícil. Eu passei por ele, então vamos ser fortes, meninas e meninos, e vamos continuar. Obrigada. O ato vai terminar e o Paulo Teixeira vai na Sala Leste fazer uma entrevista com a imprensa. Eu só queria pedir desculpa que o companheiro Pimenta não está aqui, porque a mãe dele faleceu agora à tarde. Ela é uma senhora com 90 anos de idade. E ela, então, vai ser velada, não sei se hoje à noite, amanhã de manhã. Mas eu queria só dizer uma coisa, que é agradecer
ao trabalho que o Paulo Teixeira fez, ao trabalho. Eu tenho que assinar um decreto ainda para validar tudo o que foi falado aqui. Então, eu quero agradecer ao Paulo Teixeira por tudo o que foi feito. É uma forma nova da gente enfrentar um velho problema. Eu pedi ao Paulo Teixeira que fizesse um levantamento com a ajuda dos governadores, das secretarias que cuidam das terras em cada estado, com o pessoal do INCRA estadual, para a gente ter noção de todas as terras que podiam ser disponibilizadas para assentamento nesse país. Isso não invalida a continuidade da luta pela reforma agrária, mas o que nós queremos fazer é mostrar aos olhos do Brasil o que a gente pode utilizar sem muita briga. Isso sem querer pedir para ninguém deixar de brigar. Eu só queria lembrar vocês uma coisa, é importante que vocês retratem o seguinte. Antes no Brasil, você não tinha reforma agrária, você tinha capitanias hereditárias. Era um monte de terra distribuído para um pouco de gente. E agora é a gente distribuindo as terras adequadas para as pessoas adequadas que necessitam produzir. Eu só queria lembrar aos companheiros que nos primeiros mandatos meus e da Dilma, nós assentamos o equivalente a 754 mil famílias. E colocamos à disposição da reforma agrária 51% de todas as terras utilizadas para a reforma agrária em 500 anos de história do Brasil. Brandão, 51% de todas as terras disponibilizadas para assentamento foi nos 13 anos que eu e Dilma governamos esse país. Eu estou dizendo isso porque depois de você fazer o assentamento, tem uma tarefa que é tão ou mais importante do que da terra, que é torná-la produtiva e torná-la atraente para que as pessoas continuem morando na terra e tendo nela uma razão de viver. Esse negócio de dizer, vão fixar o homem no campo, eu aprendi com José Gomes da Silva, que foi o homem que fez o Estatuto da Terra em 64, que quem gosta de ter fixado é estaca. O homem e a mulher querem ser livres para trabalhar no campo, morar onde quiserem, embora possam tirar o sustento dele no campo. E o que é importante é que nós temos praticamente 2,5 milhões de propriedade, que tem menos de 10 hectares de terra. Desses 2,5 milhões, que significa 10 milhões de pessoas, se você imaginar que cada um tem em média 4 filhos, se você imaginar isso, significa que você pode ter alguns milhões de pessoas que têm 2 hectares, 3 hectares, 4 hectares, e que essa gente ainda pode viver num sistema produtivo, que é aquele sistema da agricultura da subsistência. Ou seja, o cara, sabe, planta apenas para comer e às vezes comer mal. Então nós temos a obrigação, contamos com a sabedoria e a expertise da Embrapa, para que a gente possa levar a essas pessoas o direito de ter acesso a crédito, de tentar discutir para saber o que é melhor ela produzir, o que é mais lucrativo, o que ela pode plantar para comer, o que ela pode fazer para vender. Porque o que nós queremos é que a gente utilize a multifuncionalidade da terra. Essa palavra você não sabia que eu ia falar. A multifuncionalidade da terra, para que a gente possa extrair do pedaço de terreno que a gente tem tudo o que a gente possa produzir. Além de criar galinha, além de criar o porco, além de criar o pato, além de criar uma cabritinha, além de criar um bodezinho, além de criar uma vaquinha, além de criar um cavalozinho, além de criar... A gente pode fazer mais coisas. Tem um monte de coisa e é isso que nós temos a obrigação de tentar. Até mais, nós temos um compromisso, é importante vocês lembrar, de tomar conta dos biomas brasileiros. A gente só fala na Amazônia, mas nós vimos domingo na televisão alguém fazer no Pantanal o que jamais poderia ser feito.
Jamais poderia ser feito um negócio utilizado em guerra e foi utilizado no Vietnã para tentar queimar as plantas no Pantanal. Então nós temos que dizer alto e bom som para todo mundo ver. Nós queremos preservar a Amazônia, mas nós queremos preservar o Pantanal, nós queremos preservar o Cerrado, nós queremos preservar o Pampa, nós queremos preservar a Caatinga e nós queremos preservar a Mata Atlântica. Ora, porque é um conjunto de biomas que compõem a qualidade de vida que nós temos aqui na Terra. Então nós temos que falar para o pequeno, para o médio e para o grande que nós precisamos cuidar das coisas para que a gente possa sobreviver melhor e com muito mais capacidade de comer comida boa. O companheiro Paulo vai dar uma entrevista agora e eu queria que a imprensa não tivesse dó e nem piedade, que fizesse as perguntas que tem que fazer, porque o que nós queremos é provar de que somente através de um regime democrático, somente através da convivência democrática na diversidade, a gente pode fazer aquilo que a gente quer. A gente pode, enquanto trabalhador da cidade, reivindicar, fazer greve, pedir aumento de salário, pedir plano de carreira. O trabalhador da fábrica pode fazer greve, pode fazer um monte de coisa, e vocês podem fazer o que vocês quiserem. O nosso papel é ser honesto com o movimento social. É dizer aquilo que a gente pode fazer, aquilo que a gente não pode fazer, o dinheiro que a gente tem, o dinheiro que a gente não tem. Para que a gente possa estabelecer uma relação muito sincera, muito cordial, muito democrática, mesmo que em alguns momentos alguém torça por Corinthians, outro torça por Palmeiras. Não tem problema nenhum. Que um seja vascaíno, o outro seja flamenguista. Não tem problema nenhum. O que é importante é que a gente não perca o humor para fazer a luta que a gente precisa. Eu queria, Paulinho, te dar os parabéns, reconhecer o trabalho extraordinário que vocês fizeram, a você, a toda a sua equipe, ao INCRA, a toda a equipe. Eu acho que o INCRA nunca trabalhou tanto na vida como trabalhou nesse 1 ano e 4 meses. E é importante vocês lembrarem, que nós temos apenas 1 ano e 4 meses no governo. Tá? Nem todo o pé de jabuticaba que a gente plantou está dando flor ainda. Vocês sabem disso. Então, isso aqui é mais um adubozinho que a gente está jogando, vai jogar um pouco de água e logo, logo, o que a gente está anunciando aqui, a gente vai começar a colher a fruta da jabuticaba do programa Terra da Gente. Paulo, parabéns. Que Deus te ajude a continuar com essa competência. Parabéns a vocês que vieram aqui. Tem um tal de Lulinha, que é um vereador de Maués. A semana passada, num evento aqui, tinha uma senhora chamada Jane, que era secretária da Agricultura de Maués, e eu reclamei que eu estava reivindicando um cacho de guaraná e um pé de Maués, e eu fiquei sabendo que o Lulinha, que é de Maués, que é vereador, trouxe as mudas do pé de guaraná para que eu plante aqui, que eu plante no Alvorada. Eu pensei que ele ia trazer um pé com cacho, ele trouxe um pé muito pequenininho, gente. Pelo amor de Deus. Eu já estou com 78 anos, se eu não viver 120, eu não vou ver da guaraná aqui. Então agora é que eu tenho que viver 120 mesmo. Tá? Eu quero agradecer, querido, agradecer. Outro pé de guaraná, que o deputado Sinésio Campos, que está ali, ó. O Sinésio deve ser plantador de guaraná lá no Amazonas. Então eu quero agradecer. Eu vou plantar. Tem algum ensinamento específico para plantar? 40 por 40. A distância um do outro? Um buraco de 40 por 40, mas para plantar um pezinho desse tamanho? Esse aqui é nativo, né? Hein? Esse aqui é nativo, daqui 4 a 5 anos já está produzindo. Mas quanto tempo vai demorar? 4 a 5 anos. 4 a 5 anos? Só tem 3 anos de mandato, cara. Eu vou plantar em São Bernardo, então eu não vou plantar aqui. Senão eu vou ter direito ao campeão, vou ter que continuar para ver meu pé de guaraná crescer. É isso? Tá, obrigado, Sinésio, obrigado, companheiro. Para quem não conhece, o Sinésio é deputado estadual do PT no estado do Amazonas e o nosso companheiro é vereador em Maués. Lulinha. Vereador Lulinha. Vereador Lulinha de Maués.
Ele parece... Hein? O Lulinha é aquele antigo, o companheiro de Mauer lá. É muito parecido com o senhor e ele ganhou o nome de Lulinha. É Lula, o pai dele. O pai dele é parecido comigo? É por isso que ele é bonito assim. Muito obrigado. Ô, gente, obrigado pela presença de vocês. Que Deus... Oi. Presidente Lula, a gente está entregando aqui uma cesta de produtos agroecológicos, são produtos da Caatinga, inclusive aqui tem um licor de umbu, para você tomar uma cachaçinha, e a gente está entregando vários produtos aqui da Caatinga e uma experiência de um projeto que a gente está desenvolvendo de agricultura de baixo carbono, aqui na Caatinga, de recuperação. Obrigado, gente. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Neste momento, o presidente da República... Eu agora vou assinar o decreto. Agora eu vou assinar o decreto dando validade a tudo que foi falado aqui até agora. Se eu não assinar o decreto, significa que nada do que foi falado aqui vai entrar em vigor. Então, se preparem porque eu vou assinar. O programa Terra da Gente é uma importante estratégia no âmbito da Política Nacional de Reforma Agrária. Nós estamos acompanhando ao vivo a cerimônia de lançamento do programa Terra da Gente, com a participação do presidente Lula, vários ministros e trabalhadores, representantes de movimentos sociais do campo. Do imóvel Fazenda Volta Grande, em Santa Catarina, do INCRA para a União, para assentamento de 45 famílias. Você veja que a ausência do Pimenta fez com que a gente fizesse uma confusão danada aqui. Eu tenho um título de terra para entregar. Quem é a companheira que vai receber esse título de terra? É uma companheira de Santa Catarina. É uma companheira de Santa Catarina. Agora aqui, é a companheira Célia de Santa Catarina. Ela vai receber o título de terra dela. É importante. Da Bahia. Oh, é da Bahia, não é Santa Catarina, ou Paulo? Neste momento, convido a Célia para receber... Pega o seu título aqui. Das mãos do presidente da República, acompanhada do ministro do Desenvolvimento Agrário e do presidente do INCRA, título de domínio do projeto de assentamento Jaci Rocha, no município de Prado, no estado da Bahia. Célio e Evaldo representam aqui hoje... É da Bahia mesmo, é seu título. O total Parabéns. De 32 famílias que estão recebendo títulos, domínio no âmbito do programa Terra da Gente. Eu vou deixar vocês, agora o Paulo Teixeira toma conta da festa. Bom, quero agradecer a todas e todos e dizer que esse é um programa que nós vamos fazer juntos. Vamos receber as sugestões, as críticas, as correções, para que a gente possa fazer da melhor forma possível. Está encerrada a presente sessão com o nosso agradecimento. Tá aí, essa foi a cerimônia de lançamento do programa Terra da Gente, que vai incentivar a reforma agrária, beneficiando 294 mil famílias até 2026. A nova medida vai acelerar o acesso à terra no Brasil, permitindo a inclusão produtiva, o aumento da produção de alimentos e ainda combater conflitos de terra no campo. Em discurso durante o lançamento do novo programa, o ministro Márcio Macedo destacou os principais pontos das políticas recentes para quem trabalha no campo. Tem 5 coisas, na minha opinião, que são muito significativas. Primeiro, que o presidente Lula vai destinar em 2024 520 milhões para o campo, 383 milhões para a reforma agrária e 137 milhões para os territórios quilombolas.
Segundo, os investimentos no Pronera, na educação no campo, que é fundamental, que é uma reivindicação dos movimentos organizados. Inicialmente, um total de 20 milhões e que terá suplementação ao longo deste ano. Terceiro, uma coisa significativa que o centro do governo, dialogando com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para um diálogo com os estados, para destinar, Brandão, terra para a reforma agrária em negociação das dívidas dos estados. Então é um processo, presidente, que eu estou botando muita fé, que eu acho que está se iniciando, está nas tratativas com o ministro Haddad, o ministro vai com o ministro Paulo Teixeira e com a ajuda nossa, abrir o diálogo com os estados, para que as dívidas dos estados possam ser também pagas com terras para a reforma agrária. Quarto, o PPA, o PAA. Em 2023, o governo do presidente Lula investiu 1 bilhão. Em 2024, o presidente Lula tem dito, e o ministro Paulo Teixeira, que tem que ter suplementação para poder ajudar a fortalecer esse, que é um dos principais programas para levar paz no campo e desenvolvimento para o campo brasileiro. E, por fim, o Minha Casa Minha Vida Rural. A semana passada, o presidente Lula anunciou o novo Minha Casa Minha Vida. E o novo Minha Casa e Minha Vida Rural vai atender 70 mil moradias no campo do Brasil. Já o ministro Paulo Teixeira fez um balanço de todas as ações do governo para os pequenos produtores. Teixeira lembrou que o agricultor familiar é essencial para a alimentação saudável dos brasileiros. 30% da merenda escolar é comprada da agricultura familiar. Ele destacou ainda que no ano passado foi lançado o maior plano safra para acesso a crédito na história da agricultura familiar e que o novo, que deve ser lançado em junho, deve ofertar ainda mais dinheiro. Agora, o novo programa Terra da Gente vai fazer uma espécie de prateleira de terras para agilizar a gestão e a aquisição para a reforma agrária. Isso deve possibilitar ampliar os assentamentos, atendendo 294 mil famílias até 2026. É uma estratégia de arrecadação de terras para destinar ao assentamento de novas famílias, para produzirem alimentos em grande quantidade, em qualidade, para alimentar fartamente o povo brasileiro. Nós queremos que esses novos assentamentos, eu vou usar uma palavra tradicional no Brasil, mas nasçam em berço de ouro. O que é nascer em berço de ouro? Com assistência técnica da melhor qualidade. Nós estamos fazendo uma rede de universidades estaduais, federais, institutos federais, para ajudar a ver quais são as questões ambientais, Marina Silva, quais são as questões econômicas, e assim fazer com que eles nasçam com muita orientação. E o presidente Lula lembrou que mais de 50% de toda a terra destinada para a reforma agrária na história do Brasil foram distribuídas em seus 2 primeiros governos e no governo da presidenta Dilma Rousseff. Segundo o presidente Lula, agora é preciso dar ajuda para que os agricultores consigam viver da terra. Nós temos praticamente 2,5 milhões de propriedades que têm menos de 10 hectares de terra. Desses 2,5 milhões, que significa 10 milhões de pessoas, se você imaginar que cada um tem em média 4 filhos, se você imaginar isso, significa que você pode ter alguns milhões de pessoas que têm 2 hectares, 3 hectares, 4 hectares, e que essa gente ainda pode viver num sistema produtivo, que é aquele sistema da agricultura da subsistência. Ou seja, o cara, planta apenas para comer e às vezes comer mal. Então nós temos a obrigação,
contamos com a sabedoria e a expertise da Embrapa para que a gente possa levar a estas pessoas o direito de ter acesso a crédito, de tentar discutir para saber o que é melhor ela produzir, o que é mais lucrativo, o que ela pode plantar para comer, o que ela pode fazer para vender. E nós vamos voltar ao Palácio do Planalto, onde começa agora uma coletiva de imprensa com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, que vai detalhar o programa Terra da Gente. Veja aqui com a gente. Eu quero agradecer às profissionais e aos profissionais de imprensa aqui presentes. Nós fizemos agora o lançamento desse programa Terra da Gente e quero ressaltar alguns pontos desse programa. O primeiro deles é a destinação de recursos para aquisição de terras para assentar famílias que estejam demandando por terras para nela trabalhar, produzir alimentos, produzir a vida, recuperar o meio ambiente. Portanto, nós estamos destinando 520 milhões, sendo que 383 milhões para a reforma agrária e 137